E aí, pessoal? Bora? Vamos para a nossa live de segunda. Segundou por aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Carol, Vanessa, Carla, Marilane, Brenda, Thelminha. Já tá em Portugal, hein, Thelminha? Júnior, Rickson. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já estou em Portugal, hein? Já cheguei. Já estou aqui na minha casinha. Tudo certo. Já estou na minha casa de Portugal. Somente por alguns dias. Acabei de chegar depois de 8 horas de viagem. De Alicante até aqui em casa são 8 horas, gente, de viagem. Fiquei na Espanha, para quem tá me acompanhando, já tem quase 2 semanas que eu tô na Espanha, né? Trabalhando, fazendo várias coisas de lá. Acabei de chegar, só deu tempo literalmente de tomar um banho e começar a nossa live aqui com vocês, né? Fico em Portugal 4 dias e tô viajando novamente. Cheguei aqui em casa hoje, as crianças assim, mãe, tudo desesperado, né? Mãe, quanto tempo a gente tem? Eu falei, vocês só tem 4 dias, até sexta. Sábado eu já tô fugindo para o aeroporto novamente. Vambora? Vambora que eu quero conversar com vocês várias coisas hoje. Quero bater altos papos com vocês, tentar responder algumas perguntas, esclarecer alguns acontecimentos aí, algumas notícias aí que estão compartilhando pela internet sobre alguns golpes que a galera tá caindo. Carol, tem meu AP na Espanha também? Tenho sim, Amanda. A gente atende Portugal, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Mais exatamente Dubai. A gente atende também Portugal e Espanha. Eu atendo nos 2 lugares, tá? Mas é claro, cada cliente num perfil diferente, são perfis diferentes, né? Agora mesmo, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, claro, nunca. Minha intenção aqui não é expor as pessoas. Eu sigo bastante pessoas que fazem conteúdo, né, na Espanha. E acabei de ver uma influência que eu seguia de lá. Ela compartilhava algumas coisas lá da cidade. E agora ela acabou de postar sobre um imóvel, né? E não sei se vocês acompanharam aí as últimas notícias, né? Sobre quase 20 brasileiros que tomaram golpe na Espanha com uma assessoria, né? O Delima botou, está fechando visto com o João. Muito bom, isso aí, Delima. Que bom, fico feliz por você que tá querendo, tá iniciando o processo com a gente aí. E aí, não sei se vocês viram essa notícia, vocês têm acompanhado? Vocês viram sobre isso? Quero conversar um pouquinho sobre essas questões de golpe com vocês aí, do que vocês têm que ficar atento, o que vocês têm que olhar, o que vocês têm que observar, o que vocês têm que verificar. Então, vocês estão vendo essas notícias? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo está demorando mais ou menos para pegar um passaporte europeu indo para Portugal? Esse mais ou menos aí, Guilherme, pode variar tanto, porque um passaporte europeu em Portugal, passaporte na Espanha de um jeito, passaporte na Itália do outro. Então, tudo depende muito do teu processo, dos teus impostos, do que tipo de processo você está dando entrada. Mas hoje, pode botar 10 anos aí no mínimo para você conseguir um passaporte aqui na Europa. No mínimo, tá? Na Espanha aí, ó, alguns dizem que é em 2, mas não é bem assim. Existem outras camadas por trás disso aí. E é inclusive sobre isso que eu quero conversar com vocês. Infelizmente, né, como eu falo uma coisa que é assim, ó, o brasileiro, ele não inventa nada, mas ele melhora tudo, né? Ele melhora um monte de coisa. Ele não inventa, mas ele melhora. Pizza, não fomos nós que inventamos, mas melhoramos. Várias outras coisas. Mas, infelizmente, por outro lado, também é o brasileiro que piora muito as coisas, né? E chegou até a mim algumas famílias pedindo ajuda na Espanha, caíram num golpe, né? De uma brasileira lá na Espanha, que tem mais de 20 famílias que foram prejudicadas, né?
no serviço de relocation. É um nome que dá muito medo, né? Quando as pessoas vão fazer serviço. E aí, eu vou falar alguns pontos aqui para vocês, e eu não tô falando que é porque são pontos da nossa empresa, não. São pontos de várias outras empresas aqui que eu não tenho medo nenhum de falar, que eu sei que são pessoas que entregam seus serviços, suas respectivas divulgações ali que compartilham. Mas eu também sei que são empresas que não vão te cobrar preço de banana. E aí o golpe ele tá muito atrelado a essa questão do preço, infelizmente. Essa brasileira, né? Não vou falar o nome dela aqui. Quem quiser vai lá no TikTok pesquisar. Eu já sei que já tem um grupo de quase 30 pessoas que estão se juntando, né? Para poder entrar lá, né? Com esse processo contra ela, que tomaram golpes. Gente, vocês caem em golpes porque vocês querem. Sério, porque vocês querem. Em tudo. Cara, se você tá fazendo... Vamos pensar um pouco, tá? Eu quero que vocês pensem um pouco aqui. Vocês estão fazendo um projeto de mudar a vida de vocês. Não é um projeto de sair da sua casa e ir para um bairro do lado. Vocês estão mudando de país, tá? Vocês estão mudando a história de vocês. Se vocês não estão disponíveis a pagar alguém para fazer um serviço, não tem dinheiro, não faz com ninguém, faz sozinho. Faz sozinho. Carol, você indica fazer sozinho? Não. Mas se você não pode, é melhor você fazer sozinho do que você fazer com alguém sem legabilidade para aquela função. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui para Dubai a primeira vez, eu contratei uma pessoa que me arrumou o primeiro local, um quarto para eu ficar. Eu já tinha o serviço, né? Eu já sabia fazer as coisas. Eu falei, eu vou fazer sozinha. E por eu querer fazer sozinha, mesmo eu tendo muito conhecimento, olha só, eu gastei muito dinheiro, mas eu podia fazer sozinha. Então eu fiz sozinha. Então, eu quero dar o primeiro ponto para vocês aqui nessa live, mediante a tudo que está acontecendo aí. Se você não tem condição de fazer tua assessoria com alguém, deixa eu te falar, faça sozinha. Mas não faça com alguém que não tem uma licença para te prestar aquele serviço. E eu não estou falando isso porque somos uma empresa legalizada. E tem várias outras empresas, ó, Tio Maicon, ok? Eu sempre falei dele, sempre admirei o trabalho que ele fazia na área. O Eurodog, eu já falei para vocês dele que eu sigo ele antes, quando eu ainda era do Brasil. São pessoas, são empresas legalizadas como a nossa, são imobiliárias, são corretores. Para vocês aí do Brasil que não sabem, uma empresa dentro da União Europeia, ela paga um seguro, ok? Esse seguro, ele abrange quando uma empresa falha, quando uma empresa quebra. E você tem uma licença de uma empresa e você também tem uma coisa chamada AMI, que é uma autorização de mediação imobiliária. Isso serve tanto para Portugal quanto para Espanha. Por que vocês caem em golpes, ok? Porque vocês querem fechar com pessoas que têm seguidor, pessoas que falam bonito na internet, pessoas que chegam na internet com o cabelo todo escovadinho, assim, elas falam baixinho, português totalmente correto, e você cai no laço do passarinheiro, porque você se ilude com isso. Então, eu sou muito direta, sabe? Cara, eu não prometo milagre. Eu prometo, se não der certo uma coisa, ter que dar outra, ter que dar outra. Porque nada, quando se trata de imigração, pode ser 100% certo. Qualquer advogado, qualquer assessoria, qualquer imobiliária que falar para você não é 100% de certeza, você já tem que estranhar. Por isso que mais de 30 famílias caíram nesse golpe da Espanha. Entende? Por quê? Porque olham preço. Querem pagar um serviço barato. E no serviço barato, no final, sai caro. Se você não tem como pagar o preço correto,
Porque uma empresa correta não tem como ser uma empresa super barata. Faz sozinho. Sabe por quê? Porque se der errado, você tentou. Sozinho. Você não caiu no golpe, na lorota de ninguém. Eu tô vendo um monte de brasileiro. Um monte. Entra aqui no grupo que eu posso te ajudar. Se você quer se mudar, eu posso te contar como foi meu planejamento. E vou te falar uma coisa. Essas pessoas que fazem essas coisas só ajudam o meu trabalho, tá? Porque um monte de cliente que começa com eles depois procura a gente. E eu não tô falando aqui questão de venda não, gente. Eu tô falando porque eu participo, eu vejo o que acontece e eu me preocupo, real. Eu me preocupo o quanto as pessoas gostam de ser enganadas e o quanto isso vai dar uma merda. Eu tenho imobiliária em Portugal há 4 anos, ok? Mas eu trabalho no mercado imobiliário há 20. Não é 5, não é 6 anos, é 20 anos. Eu já passei por todas as crises imobiliárias do Brasil. Passei por um Covid com mais de 1 milhão de dívida. Me recuperei. Trabalho como corretora há 4 anos em Portugal, em Dubai, no Brasil e na Espanha agora, né? A gente nos últimos 6 meses está se dedicando à Espanha. Oi, Alexandre. E eu tô vendo um monte de galera correndo para sair do Brasil, mas fazendo serviço com qualquer pessoa. A pessoa não tem autoridade para falar o que ela fala. Ela acha que porque ela imigrou, ela pode fazer o que ela faz. E o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é ela não ser legalizada para aquilo. E automaticamente, quando algo acontece, ela some. Quando algo acontece, ela não bota a cara na internet para te ajudar. Quando algo acontece, você toma um prejuízo financeiro. E aí eu vou te falar um outro ponto do que está acontecendo também, porque eu peguei um imóvel na Espanha nesse formato. Você vai lá e pega esse pessoal da Espanha aí que está fazendo assessoria para Deus e o mundo, tá? E paga ele lá o serviço de 500 euros. O imóvel que ele te coloca, ele mama 100, 150 euros todo mês. No final, você pagou ele quase 4 mil, 3 mil se duvidar. E você não sabe. Eu hoje até vi uma outra influencer falando uma referência sobre os arquitetos no Brasil. E eu falei, cara, é muito do que acontece no cenário imobiliário na Espanha e em Portugal. Então, o que tem acontecido com os arquitetos no Brasil? Você contrata um arquiteto, ele te cobra 5 mil para fazer aquele projeto daquela casa, tá? Só que toda a parte do projeto você tem que comprar com os fornecedores dele. E esses fornecedores dele, ele ganha 1.000 dali, 2 dali, 3 dali. E no final, o teu projeto, para ele, foi 35 mil. Aí o colega do lado, que não te obriga a comprar o projeto com ele, te cobra 20, você acha que é caro 20. Isso acontece muito com a gente. Calção e renda que vocês dão no imóvel é do imóvel, é de vocês, não é do corretor. A regra na corretagem é o proprietário paga o corretor a comissão. Eu sou imobiliária, eu tenho o direito de ganhar isso, mas eu, Carol, não ganho. Por que eu não ganho? Porque é um acordo que eu tenho em contrato com o meu cliente e com quem apresenta o imóvel para mim. Eu falo para o meu senhorio assim, olha, não quero que o senhor pague minha comissão, eu quero que o senhor desconte no valor do aluguel do meu cliente, porque o meu cliente já me pagou o serviço de relocation e de assessoria. Então é o justo. Então eu não tenho nenhum senhorio que me paga comissão, nenhum dentro da minha imobiliária. Inclusive, o governo já me questionou por que eu não declaro nenhum recebimento de senhorio. Falei, porque eu não recebo. Mas como que você ganha? Falei, porque meu cliente me paga. E aí ele me questiona, por quê, gente? Eu vou explicar, por causa do IVA. Quando eu cobro pro meu cliente do Brasil não paga o IVA, porque ele é estrangeiro, mas o português paga.
Então eu peço para o meu senhorio descontar do calção, da renda. Quando você faz com uma empresa que te cobra barato, ela vai lá e fala para você assim, olha, é 4 calções e 3 rendas. Porque ela fica com 2 calções, no final não é barato, é caro. E eu tô falando isso para você, não é para vender não. Porque eu faço assim, tem várias empresas que são corretas como eu, tá? Pode pesquisar. Eu tô te falando isso que é para você não cair nesse mesmo golpe que mais de 30 brasileiros caíram na Espanha. Sabe por quê? Vai lá ver o preço que a mulher cobrava. Preço de banana. Não tem como, gente. A matemática não fecha. Eu queria muito ser uma empresa que cobrasse muito barato para ajudar mais famílias. Queria. Mas eu não consigo. Por quê? Eu hoje falei com o meu jurídico, com a minha administração. A gente abre o mês devendo 40 mil euros. Caramba, Carol, isso tudo é. Eu tenho loja, eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho 2 advogadas, eu tenho RH, eu tenho funcionários fixos, eu tenho muito custo. E tá tudo bem, a empresa é minha. Então, como que vocês acham que uma empresa sólida, que vai te dar crédito, vai te cobrar 300 euros por um serviço? Você acha que você vai ter um serviço de excelência? Você acha que essas famílias lá que tomaram golpe, um monte de gente eu tô vendo lá no TikTok falando, pesquisem lá que vocês vão ver. Eu tenho vontade de falar, bem feito. Poxa, Carol, não fala isso. Eu tenho vontade. Porque se você não tem condição, faz sozinho, gente. Faz sozinho, aprende. Carol, como eu faço aqui? Eu tenho milhares de clientes. Se tiverem na live aqui, avise se vocês já não fizeram o seu processo sozinho, com nossa ajuda. Eu faço há 3 anos mentorias gratuitas a todos os meses. Quem quiser participar, tá o link lá no WhatsApp. É pegadinha, Carol? Não, todos os meses. Mês passado eu fiz uma mentoria de 6 horas e 50. Gratuita. Quem tá 3 anos comigo fazendo a mentoria todos os meses, faz seu processo. Eu não tenho problema. Nós temos quase 5 grupos de WhatsApp com quase 5 mil pessoas que eu não deixo divulgar, eu não deixo anunciar, eu não deixo compartilhar nada lá de outras pessoas, de nada, porque é um grupo só para tirar o quê? Dúvidas. Gratuito, eu não cobro 30, 20, 40 euros para a pessoa entrar no grupo para tirar dúvidas, não. Agora, foi para o meu atendimento, conversou com a gente, foi para a consultoria, para fechar comigo, eu vou dar o preço do que é o nosso produto. Pronto, acabou. Se você quiser, bem. Se você não quiser, tá tudo bem. Eu continuo amando você, a gente segue o jogo. Quem é meu cliente aqui, quem tá comigo é que sabe. Eu não tenho motivo aqui de... Agora, vocês estão caindo um monte de golpe. Um monte de golpe. Cara, preste atenção. Se a pessoa não tem a legalização para te atender, pula fora. Qualquer serviço. É uma agência de viagem? Eu quero o código da cadastro, eu quero o CNPJ da empresa e a conta jurídica para fazer o pagamento. Se é uma imobiliária, eu quero a conta da imobiliária, a licença da imobiliária é uma coisa, a AMI é outra. Entende isso? Vocês caem em golpe porque a pessoa, ele é muito legal, ele é muito não sei o quê, ela tem milhões de seguidores, ela tem não sei o quê, não sei. Aí vocês caem em lorota. Eu tô vendo um monte de gente que saiu de Portugal e agora foi para Espanha. Legal, muito bom. Que elas estão compartilhando um monte de ajuda lá. Legal, muito bom. Mas aí começaram a vender serviço. Aí eu olho e falo, mas como que ela vende serviço? Qual o nome? Qual é a licença da empresa dela? Aí daqui a pouco, eu não dou 6, 7 meses, essa pessoa tá pipocando e dando problema. Sabe por quê? Porque a empresa dá problema. Vocês acham que não dá problema com o cliente? Claro que dá. Só que se a empresa ela não tem saúde fiscal para segurar isso, é nessas horas que começa a dar um problema em cima do outro. Eu te assisti há quase 2 anos, não tinha condições de pagar, aprendi com você, fez tudo sozinho. Exato. Eu falo, gente, eu falo exatamente isso.
Gente, quem não tem condição de pagar e quem não pode, cara, eu juro pra vocês, por tudo que Deus tem feito na minha vida, eu não omito informação. Quem já fez, quem já conversou comigo, sabe disso. Eu não levo para um atendimento e falo, eu só posso te dar essa informação se você for meu cliente. Na mentoria, quem já entrou, gente, quem quiser saber mais detalhes, me chame no privado. Eu não faço isso. Eu tô falando de mim. Eu tenho total consciência que eu tenho uma frase, quem me segue aqui há muito tempo sabe. O transbordo é o gatilho do meu retorno. O que o Senhor me entregou como missão foi, abre tua boca e fala, a tua bica não vai parar de pingar. Não se preocupa, Carolina. E assim é. Ok? Pelo meu propósito de vida, porque Deus me entregou. Todo mundo aqui que me segue sabe. Eu tenho uma data para terminar o meu trabalho, a minha empresa vai seguir, eu vou partir para a missão do que o Senhor está me preparando. Pronto. Mas eu quero ser muito clara com você hoje, muito objetiva. Se você não pode, não faça com ninguém, a não ser uma empresa legalizada. Cara, por favor, eu tô vendo o cenário dos golpes. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Olha, entenda o que eu vou falar. Entenda. Eu tô falando isso, tá? Pra te dar um alerta. Te dar um alerta. O nosso passaporte, o brasileiro, ok? Ele é um dos passaportes mais valiosos no mercado negro. Você tá no Brasil e você não tem noção, ok? Disso. Você não tem noção. O nosso passaporte tem muito valor no mercado negro, ok? Tanto Portugal quanto a Espanha, mas a Espanha muito mais agora, porque está tendo essa regularização em massa, está tendo um desvio e uma falsificação gigantesca de passaportes para legalizar pessoas com problemas judiciais, ok? Então, existe uma coisa chamada RGPD, uma regulamentação de proteção de dados do cliente. Quando você, abençoado, vai fechar um imóvel, um documento, qualquer coisa com alguém que não tem legalização para isso, oi pai, boa noite, e você envia o seu documento, você está dando a ele o direito dele fazer o que quiser com aquele documento. Aí você sai enviando o PDF do seu passaporte para Deus e o mundo para tentar aprovar uma casa. Entende? E daqui a pouco, quando você chegar na Europa, você já está com o nome sujo e você nem sabe. Eu não tenho condições, mas as empresas estão cobrando muito caro. Tem empresas se aproveitando que pessoas que estão saindo do Brasil para Portugal estão metendo a mão. Então, eu não sei o seu nome. Essa questão de meter a mão é muito relevante, sabe? Porque se for empresa não tá metendo a mão. Agora, se for pessoa física, aí eu acredito que sim. Agora, se for empresa, difícil. Porque quando é uma empresa, ela paga imposto, tem várias coisas em volta disso aí. Então, quando você olha para uma empresa, você acaba pagando mais caro porque você tem um seguro que te protege sobre isso. Agora, quando você olha para uma pessoa física, você não tem proteção sobre o teu processo. E eu tô falando isso pra vocês, não é porque eu sou empresa, volto a dizer, eu tô falando isso pra vocês como pessoa, pra vocês terem cuidado. Depois que passa pela AIMA, normalmente chega em 2 meses, no máximo o cartão já tá na sua mão, Guilherme. Passou pela AIMA, é rápido. Vocês não sabem, mas tanto em Portugal, quanto na Espanha, quanto na França,
Somente o passaporte do Brasil, a gente consegue pegar empréstimos de até 2.000 euros através de um aplicativo. E vocês estão enviando o passaporte de vocês para qualquer imóvel que vocês veem na internet. Existem grupos de máfias ciganas em Portugal, ok? Em Portugal, montando anúncios falsos com preços até reais. Eles não te pedem dinheiro, eles só estão pedindo os documentos para uma análise. E você está mandando o teu documento. Deixa eu te falar. Você só pode fazer análise de documento através de uma imobiliária. Carol, você tá falando isso porque você é dona de uma imobiliária. Não tô falando isso porque eu sou dona da imobiliária. Eu tô te falando isso para te proteger, é porque eu tô vendo isso acontecer. Se o teu documento entra por dentro de uma imobiliária, eu, Carol, protejo ele. Eu é que estou responsável por ele. Eu, empresa, e essa empresa tem um seguro. Se eu cair num golpe, e eu já caí, escuta o que eu tô falando. No início da minha carreira, eu já caí num golpe. A minha empresa, o meu seguro é acionado e eu consigo proteger os dados e o meu cliente. Mas vocês não conseguem. Então vocês entram para ver um anúncio de um imóvel. O pessoal está falando, me contrata, Carol, manda o currículo. Manda o currículo lá para o nosso e-mail, a gente está sempre contratando. Você vê um anúncio e fala, ai, Carol, vi um anúncio, eu mandei para uma análise. Você manda o seu documento, essa máfia aqui está pegando esses documentos e fazendo passaportes falsos, empréstimos falsos. Documento não se manda para qualquer um. Ai, Carol, porque eu vi essa menina na internet, ela faz assessoria e ela tem um grupo com não sei quantas pessoas. Deixa eu te falar. Há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, tinha um cara aqui em Coimbra que ele era super conhecido. Conhecidíssimo. E ele tinha um grupo super movimentado, que um monte de gente falava dele. Garoto, foi para mais de 80 pessoas que ele deu golpe. 80. Mas ele não era uma empresa. Porque se ele é uma empresa e ele dá o golpe, você aciona essa empresa na justiça. Se ela é legalizada em Portugal, existe um seguro que te protege. O governo tem como resolver isso. Tanto em Portugal quanto na Espanha. Então eu tô vendo esse grupo de brasileiros que tomaram esses golpes lá na Espanha e vou te falar, vai aparecer mais. Porque quando eu comecei aqui, teve uma leva que fez isso em Portugal. Só ficou em Portugal os fortes. Só os bons. Só os honestos. Os que não são, ó, picaram mula. Não resistiram. Então, se você não tem condição, se você não pode, igual um amigo aqui, vi que você parcela, assim, a gente tem plano de parcelamento para você que tá vindo em 2028, 2029, 2030. Para você pagar 300 euros por mês. Para você fazer seu plano completo, você paga passagem, você paga serviço, você paga a vista, você paga até o calção e agenda da casa se você quiser parcelado. Só que o brasileiro, ele quer tudo emergencial. Ele quer começar hoje e chegar em Portugal daqui a 4 meses, mas ele não tem dinheiro, ele não tem extrato com os comprovativos, ele não tem nada. E aí ele ainda quer ser aprovado em tudo. E ele ainda quer escolher o imóvel. Ele quer que o imóvel seja claro, seja branco, tenha aquecimento, tenha um elefante no meio da sala. Ele quer escolher a rua. Ele quer escolher o bairro. Ele quer escolher tudo. Mas ele não tem condição. Ele não tem condição. E quando a gente fala a realidade, ele diz que a gente está fora, né, da curva. E aí ele prefere ir para quem mente. Eu fiz um vídeo para vocês e falei, infelizmente vocês gostam de escutar mentira. Ele prefere ir para quem mente para pagar mais barato, mas para cair num golpe.
Exato, as pessoas estão desesperadas para sair do Brasil e eu sei disso, mas por isso que eu falo, gente, se programa. Mas, Carol, eu quero ir muito. Faça sozinho. Faça sozinho. Entra aqui, participa. Se você entrar aqui só de live, eu tenho para mais de 80. Se você for lá embaixo e vir seguindo todas as minhas lives, você vai ver live desde quando eu comecei. Você vai ver toda a mudança de cenário que teve em Portugal. E vai aprender. Vocês me desculpam, com muita dor no meu coração, mas bem feito quem tomou o golpe lá na Espanha. Bem feito. Sabe por quê? Porque querem fazer aquele caminho estreito. Ai, porque ela é muito legalzinha. Ai, porque ela tem muito seguidorzinho. Cara, para de se iludir. Outra coisa que eu vejo muito essa questão do que eu tô falando para vocês mandarem documentos para esses golpistas. E eu tô pegando clientes que já estão com problema no NIF em Portugal. Já tá com NIF ruim em Portugal. Uma vez negativado, sempre negativado na Europa. Sempre. E eu falei, como que já tá com problema no NIF se a pessoa nem saiu no Brasil? Porque mandou esse documento para a mão de alguém e esse alguém já fez alguma coisa. Cara, não mande. Carol, é que um amigo do meu amigo falou que ele conseguiu um apartamento. Cara, não mande. Vai por mim, por favor, não mande. Carol, mas eu não tenho como. Cara, então, fica no hotel e procura você aqui. Mas faça através de uma imobiliária. Imobiliária. É a única empresa que tem o direito de mexer na área que você precisa e que te dá garantia. Fora isso, ninguém te dá. Fora isso, não tem como. Por isso que vocês caem em golpes. Não existe o barato perfeito com tudo. Eu sou cristã. E eu vejo um monte de gente que me procura e fala assim, não, porque Deus, Carol, já me mostrou que Ele vai fazer, que Ele vai não sei o quê. Aí eu falo assim, olha, o Deus que você crê é o que eu creio. Então, se Deus falou contigo, manda Ele falar comigo também. Porque, amiga, esse milagre que você está dizendo que vai acontecer, Deus não me avisou ainda. Então, eu acredito no milagre? Claro que acredito. Eu mais do que ninguém, creio demais no milagre. Eu vivi isso. Só que eu sou realista. Eu sou realista. E eu preparo o meu cliente não é para o milagre. Não é para o milagre. Eu não sou pastora, eu não sou missionária. Eu sou vendedora, comerciante e empresária. Então, eu preparo para a realidade. Se o milagre acontecer durante sua jornada, eu vou ficar feliz demais. Mas se não acontecer, eu não te iludi. Não adianta eu chegar... Tem cliente que tem medo de fechar comigo porque eu falo assim, ó. Um T2, hoje, nos bairros medianos, ok? Medianos, custa entre 800 e 950 euros. Tem mais barato? Tem. Mas tem muitas opções? Não. Então, eu vou te preparar para 800. Se eu conseguir algo mais barato, eu vou te apresentar? Vou, porque como eu te falei, eu não ganho na negociação do imóvel. E aí eu vou ficar muito feliz de eu conseguir alguma coisa para você por 650, 700. Mas se eu não conseguir, eu não te prometi isso. Para a Espanha, 4 pessoas com 80k, não dá. Não dá. Para a Espanha não dá. Para Portugal, sim. Para a Espanha não dá. Para a Espanha, 4 pessoas, eu te indico aí pelo menos uns 120 mil. Para a Espanha, pelo menos, gente, uns 20 mil euros. Vai por mim. Ó, só nessa brincadeira do nosso apartamento lá, só para iniciar lá, a gente gastou quase 20 mil.
Vou te explicar por que a diferença quando eu falo que a Espanha gasta mais e Portugal gasta menos. Porque na Espanha tem um ponto importantíssimo que quase ninguém também fala para vocês. Lá, diferente de Portugal, que o que você paga o imóvel vai para o seu contrato, ele é seu, esse dinheiro. Na Espanha, além do imóvel, além da assessoria, o valor da administração do imóvel, quem paga é você, e esse dinheiro não volta para você. É o valor de uma renda mais o IVA. Isso bate quase 2 rendas. Então você gasta mais. Complicou? Então eu vou explicar. Minha casa aqui de Portugal, vou dar um exemplo daqui, tá? Custa 2.000 euros, ok? Minha casa. Se o meu senhorio me pedir 2 calções e 2 rendas em Portugal, eu vou ter que pagar o total de 8.000 euros. 2 calções é 4, mais 2 rendas, mais 4. Eu vou pagar 8. 2 rendas iniciais. Então, vamos botar aqui para o próximo mês, maio e junho, ok? Na Espanha, como é feito? A mesma casa de 2.000 euros, ele me pediu 2 calções e 2 rendas. Eu pago 2 calções e 2 rendas. Só que eu pago para o administrador do imóvel mais uma renda e um IVA, que custa mais 3.600 euros, que vai custar no valor desse imóvel. E esses 3.600 eu não pego de volta. Eu perdi. Todo imóvel na Espanha, quem paga o serviço, o administrativo, é quem mora. Em Portugal, quem paga condomínio e administrativo e corretagem é o proprietário, não é você. Entenderam? E por isso que quando se fala entre Espanha e Portugal, tem diferença. Média de valor de uma pessoa sozinha, 5.000 a 7.000 euros, você faz tranquila todo o seu processo de imigração, menos a passagem aérea. Agora, todo o restante, todos os documentos em Portugal, você faz, aluga imóvel, paga 2 calção, paga 3 renda, ainda sobra. A pessoa sozinha. Ali a pergunta dele foi 4 pessoas, por isso que eu falei esse valor. Então, entendam os processos. Entenda. Eu não gosto de vender uma imigração fácil. A imigração é difícil. Agora, é possível. Eu já vi gente com muito, eu já vi gente sem nada. Eu vim sem nada. E graças a Deus, hoje eu tenho muito. Porque eu entendi o que era melhor para mim e o que não era. Eu entendi aonde eu ganho e aonde eu não ganho. Eu entendi o que vale a pena e o que não vale. Imigrar para a Europa, vocês precisam ter uma percepção e uma visão diferente. Não é o que essa galera conta para vocês na internet. Um casal com uma criança de 4 anos, a mesma matemática que eu dei lá para uma adulta, multiplica por 2. Se você tiver aí entre 9 a 14.000 euros, é tranquilo para você fazer todo o seu processo. O que está trazendo medo e dúvidas se agora é o melhor momento para o meu marido e para mim a respeito da saúde dele como uma pessoa deficiente crônica renal. Aí tem tudo, porém é individual. Sim. Se você... Vou falar uma coisa que é Raquel. Raquel, não me leve a mal, tá? Eu tenho um pai transplantado e eu já perdi 2 tias renal crônica. E eu tenho uma prima que faz tratamento renal. Não existe melhor tratamento do que no Brasil. Ai, Carol, mas eu tenho sonho. Desculpa, guarda seu sonho nesse momento. Porque não existe melhor tratamento para renal crônico do que no Brasil. Você pode ter tratamento aqui? Pode. E tem ótimos, desde que você seja cidadão português. Ou que você venha já com tudo muito pronto, já com a sua residência marcada para outra semana. Fora isso, você vai demorar muito para conseguir ter toda a sua documentação para você ter esse acesso. Toda. Entende?
Por quê? Porque quando se trata de Europa, você não consegue o documento de um dia para o outro. Então, para ter acesso a médico, a tudo isso, vai demorar. Entende? 2 adultos e 2 crianças, gente, é mais ou menos o que eu falei. Entre 8 a 12 mil você faz todo o seu processo e ainda fica com folga. Entende? Querendo ou não, ele precisa de acompanhamento. Mesmo que esteja muito bem. Eu estou preparada para ir com medo da mudança da lei. E se em 3 meses ele já consegue acompanhamento. Raquel, volto a te dizer. Eu entendo tudo isso, mas não tem nada melhor do que no Brasil. Se você estiver totalmente preparada para pegar a residência rápido, tá com tudo certo, você vai conseguir tratamento. Porque aqui tem muito tratamento, mas tem que vir totalmente legal. Porque senão vai sofrer para conseguir esse acompanhamento. 40 mil, um casal com passagem paga para começar em Portugal. Sim, consegue. Gente, Portugal e Espanha tem cenários diferentes, sabe? Cenários diferentes. Perspectivas diferentes. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma referência. O meu apartamento na Espanha é a metade da metade do tamanho da minha casa. É uma cobertura, mas ele ainda é muito menor do que a minha casa aqui. É o dobro do preço. Dobro do preço. Dobro do preço. São perspectivas diferentes. Portugal tem vários defeitos. Vários. Sério, muitos. Mas tem algo em Portugal que é o que eu mais me prendo aqui para os meus clientes que me buscam, tá? Para a realidade dos meus clientes. É que o custo de vida e para você começar ainda é a porta mais fácil. Se você depois quiser dar um outro passo e ir para a Espanha, como eu já fui, ir para Dubai, como a gente já foi, tá tudo bem. Você já está estabilizado, você entende, ainda é o melhor caminho. Ir para a Espanha e não saber falar o espanhol, não saber falar o catalão, você não arruma emprego para ganhar mais de 900, 800 euros. Você vai sofrer. E muito. E muito. Em Portugal, se você tiver um pouquinho a cabeça preparada, você empreende. E aí você ganha dinheiro. Aí você avança para a Espanha. Tá tudo certo. Meu esposo está esperando o contrato de trabalho, salário mínimo em Portugal, para eu ir como acompanhante. Preciso comprovar complementos de renda no visto? Se ele está esperando o contrato de trabalho para ter acompanhante precisa ser um salário mais 50%. Senão, não aplica de acompanhante. Tem que ter. O PB4 tem 1 ano de validade, Rubens. 1 ano. Você consegue atendimento com o PB4. Então, por exemplo, quem tá vindo, igual a amiga que falou, que tá fazendo, né? Tem o PB4, ótimo. Já te ajuda para uma emergência, Raquel. O PB4 passou mal, vai te atender. Então, corre e agiliza logo para ele arrumar um médico de família, para ele poder ter o acompanhamento correto. Eu vou até dar o exemplo... Ai, calma aí, gente, que eu tô na cama que tá dando cãibra. Vou até dar o exemplo dos pais do Leandros, que é o diretor da nossa empresa, meu braço direito. Vocês conhecem ele? Os pais dele, inclusive a mãe dele operou uma vista. Já tinha operado outra, já operou... Fazem todo o tratamento aqui. Conseguiram. Entende? Mas vieram com tudo certinho, já tinham cidadania. É outro caminho. É outro desenrolar, sabe? Carol, com o cenário atual, qual visto que você indica e talvez seja o mais fácil? O mais fácil é o de estudo. Ele é o mais fácil. Mas nós fazemos vários tipos de visto. Então, depende do teu perfil. O perfil seu é que vai dizer qual é o melhor visto. Então, o ideal é você chamar para conversar com alguém e alguém vai te orientar nisso. Mas hoje, o mais fácil. Agora, eu vou dar um spoiler para vocês aqui, tá? Vou dar um spoiler.
Para quem já é meu cliente, tá tranquilo. Fica tranquilo que se sair essa novidade, vocês vão estar já no laço para fazer. O visto de procura vai abrir a qualquer momento para quem tem profissão qualificada. E essa profissão qualificada, não se assuste, vai entrar técnico de enfermagem, vai entrar cuidadora, vai entrar um monte de coisa que um monte de gente no Brasil consegue um comprovante para conseguir, até testemunha pode ser que sirva. Vai abrir a qualquer momento o visto de procura. E aí, o que acontece? Quando abrir o visto de procura, vai um monte de gente criar assessoria te cobrando um absurdo. Faça o quanto antes. Ache uma empresa, seja minha ou outra, e já garanta, porque a qualquer momento vai ser publicada a liberação do visto de procura. A gente já soube ontem sobre isso. A qualquer momento vai ser publicado o visto de procura, os requisitos, e vai voltar a ficar liberado. Ele vai ser o melhor formato, porque é o que pede menos valores para comprovar. Agora, a gente tem visto que não pede valor nenhum, então tem que ver o perfil cada um de vocês, tá? Chama que a gente explica. Carol, estou indo para Portugal, minha esposa em seguida, em relação ao plano de saúde. Aí vai conseguir? Plano de saúde particular consegue. Se ela vem com visto, ela vai conseguir ser atendida aqui. Vai solicitar o utente. Só que, como eu falei para vocês na live, tem vários problemas em Portugal. E um deles é a demora de conseguir alguns documentos. Não tem jeito. Não tem jeito. Tira o PB4 no portal do Gov. Pelo menos você tem atendimento para emergência, tá? Boa noite, Carol. Tenho o mesmo problema renal, porém já sou transplantado. E só necessito dos remédios. É tranquilo conseguir em Portugal? Não, Éder, não é tranquilo. O que você tem que fazer? Meu pai estava aqui na live. O que ele fez da outra vez? Foi no médico, pediu uma quantidade para ele poder trazer. Traga na mala com o seu receituário. Para você ter tempo aqui, para você passar num médico, transcrever esse receituário, achar um médico de família para prescrever para você comprar. Os remédios aqui são muito mais baratos do que no Brasil, baratíssimos, na verdade, mas você precisa passar por um médico, transcrever para conseguir. Em Portugal, a gente não compra nada sem receita, pouquíssimas coisas. Então, se depende de tratamento, traz, tá? Traz para você poder não passar perrengue, tá? 60 mil, 2 adultos, Carol, dá. Sozinho, quanto, Carol? Olha, sozinho você pode vir com 4 mil e dá muito certo, mas eu te indico aí trazer pelo menos entre 5 e 7. Carol, o que eu gasto? Vocês querem que eu faça uma matemática rapidinho? Faltam 12 minutos. Tô me acomodando aqui. Vocês querem que eu faça uma matemática? Qual é o custo de vocês? Dubai é um sonho, né? Eu tô indo pra lá em alguns dias. Eu vou mostrar muito de Dubai pra vocês. Vocês querem que eu faça uma matemática pra vocês dos custos? Me digam aqui. Eu quero que vocês escrevam. Eu quero saber se vocês estão me escutando. Tem 84 mil pessoas aqui na live comigo. Vocês estão me escutando? Querem que eu faça uma matemática de custo pra vocês? E quanto que vocês vão gastar de ponta a ponta? Querem que eu dê o spoiler? Me falem aqui. Se vocês quiserem, eu faço. Eu conto para vocês aqui quanto que vocês vão gastar. Faço um orçamento para um estúdio para uma pessoa. Faço para 2. Vamos fazer aqui rapidinho, que aí vocês vão ter uma ideia. Consegue visto sim, Robson. A gente tem esses acessos. Vou fazer para vocês. Eu acho que eu cliquei em alguma coisa e botei algum filtro aqui na minha cara. Deixa eu tirar. Eu sou tão bonita assim. Eu parei de não ficar usando filtro, gente. Então, vamos lá. Vou fazer uma matemática para vocês, tá? Eu sou ruim de somar. Sou péssima. Mas anotem aí. O estúdio para uma pessoa. Em torno de 400 euros. Ok? Esse estúdio de 400 euros, entre 400 a 500. Mas vou botar um bem baratinho, tá? 400 euros. Você vai pagar normalmente 2 calções e 2 rendas. Ok? O que é calção, Carol? Calção é um depósito que você dá e 2 rendas é aquilo que você paga. Por exemplo, você está vindo agora em maio, você está pagando maio e junho. Tanto Portugal quanto na Espanha, você paga para morar. Significa que você pagou maio e junho. Em junho, você já tem que pagar julho.
Então, vou botar ali um estúdio para uma pessoa. Vou fazer para o que vocês estão mandando aqui, tá? Calma aí. Vamos primeiro para uma para vocês entenderem. 400. Você deu 2 calções e 2 rendas, aqui você já gastou 1.600 euros, certo? Automaticamente você está com 2 meses pago. É o tempo que você tem para arrumar um trabalho, pelo amor de Deus. Vamos nessa, tá? Então aqui, daqui a pouco eu respondo vocês. Deixa eu tentar fazer a matemática aqui para não perder. Então, 1.600. Carol, o que eu vou gastar mais aí? Com a gente, vou botar o meu serviço, tá? Para vocês entenderem. Uma pessoa sozinha vai gastar em torno aí de 3.000 para fazer toda a assessoria de relocation, todo o processo de visto e todos os seus documentos. Eu não sei de qual, tá, gente, o preço dos nossos serviços, mas é mais ou menos isso. Pronto. Você vai gastar aqui 4.600. Você tá com tudo pago e organizado. Ok? 4.600. Mas o que você gastaria? Passagem aérea. Você vai gastar mais aí uns 700 euros de passagem aérea. Mas aí você parcela isso aí no cartão no Brasil. Carol, quanto que você indica eu trazer? Traz pelo menos mais 2.000. 5.600. O que eu, Carol, faria com 2.000, com 5.600? O que você faria, Carol, com esses 2.000 que tá na mão? Se eu tenho habilitação de carro, eu compraria uma motinho, porque para você que não sabe, você pode dirigir moto até 125 cilindradas com a carteira do Brasil em Portugal. Na Espanha não, tá, gente? Em Portugal. Você pode. Eu compraria uma motinha de 500 euros, baratinha, 600, para eu me locomover e arrumar trabalho e me virar, para fazer meu negócio girar. E eu guardaria o restante para eu me manter. Comida e o básico, gasolina, para eu arrumar um trabalho. E eu ainda separaria 500 euros, ok, desses 2.000, para eu investir num negócio. Que negócio? Qualquer negócio. Pesquisa alguma coisa que você sabe fazer e monta com pouco. Vai montar móvel, vai pintar parede, fazer qualquer coisa que você consiga fazer um extra. Era o que eu faria. Então, você consegue fazer uma pessoa. Um casal não altera tanto, ok? Porque um estúdio para um casal pode variar entre 500 e 600. Então, você só vai aumentar um pouquinho mais aí. Vamos lá para um casal, um casal com um filho. É entre 600 e 700. Mesma coisa. Você vai gastar aí 2 calções e 2 rendas, pelo menos, se não até 3 rendas. Mas vamos botar que você gasta 2 calções e 2 rendas. Vamos botar que você conseguiu um imóvel de 700. 1.400, 2.800. Você vai gastar no imóvel, mas você está pagando 2 rendas. Então, você tem 2 meses aí para você arrumar um emprego. Eu gosto de trabalhar com 3 rendas. É isso que eu falo pro meu cliente. Por que eu acho que 3 rendas é o ideal, gente? Vamos botar. Você pagou maio, junho e julho. Em julho, você vai pagar agosto. Então, você tem 3 meses para arrumar um emprego com tranquilidade. Se você no primeiro mês correr atrás e começar a trabalhar no segundo, aqui no terceiro você já está recebendo em euro. Quando você tiver que pagar o teu aluguel, você não está mexendo na tua reserva. Por isso que o ideal é você ter 3 meses. Não é porque o senhorio mete a mão, é porque a melhor programação é essa. Então, a diferença de um para outro é o valor do arrendamento. Vamos falar de um T2 para uma família com 2 filhos, ou uma família até que um filho grande que quer um quarto separado. Você pode conseguir um imóvel entre 700 e 850 aí. Então, esse é o que você vai gastar mais, é no arrendamento. É em cima disso. Carol, eu posso arrumar um arrendamento mais barato? Pode. Então, vou falar para vocês uma diferença do arrendamento barato e do arrendamento caro. Você tem que pensar o que você quer se desenvolver profissionalmente. Vou dar um exemplo, tá? Eu moro no centro de Coimbra. Eu moro num bairro chamado Quinta da Portela. É um dos melhores bairros aqui de Coimbra. Eu gosto muito daqui. Eu tô literalmente a 5 minutos do meu escritório. O meu custo é quase 0 para trabalhar todo dia e voltar. Vamos botar que a minha casa aqui fosse uma casa de 800. Tá? 2 filhos e eu e meu marido trabalhando. O meu custo, eu pego um passe, é mínimo.
Mas se, de repente, eu quero pagar mais barato no aluguel e pago um arrendamento de 600, mas eu moro lá em Poiares, que é 25 minutos do centro de Coimbra, eu já gasto 10 euros de combustível por dia. 10 euros de combustível por dia para eu vir trabalhar todo dia, no final do mês são 300 euros. Então, eu paguei 600 de aluguel? Não. Eu paguei 900, porque tem 300 de combustível aí. E é isso que a galera não entende. Em Portugal ou na Espanha, você vai pagar renda mais barata? Vai. Só que você vai morar mais afastado da onde tem emprego, da onde tem escola, da onde tem hospital, da onde tem mercado. E quando você soma o teu custo no final do mês, você não pagou 600 no aluguel, você pagou 900, pagou até 1.000 se duvidar. Então você precisa entender qual é o teu formato, o que você quer trabalhar e o que você quer ganhar. Então, com todos os defeitos de Portugal, Portugal ainda é uma porta. Eu falo que Portugal é uma mãe. Qualquer orçamento que você esteja fazendo, melhore ele, ok? Melhore ele e empreenda. Ah, lá vem ela falar porque ela tem um parceiro que pode ser dono do seu... Não, não tô falando por causa do parceiro, não. Não precisa ser parceiro, não. Eu nem quero um monte de parceiro. Entenda isso. Monta um negocinho. Monta uma empresa de limpeza. Monta uma empresa de pequenos reparos. Monta uma empresa de limpeza de carpete, de sofá. Monta uma coisa de costura, de manutenção de roupa. Monta um delivery. Eu ia amar ter um delivery de comida congelada que me entregasse comidas deliciosas. Eu ia amar. Monta algo que gaste pouco, mas que você comece a fazer um dinheirinho. Entende? Carol, tem um conhecido que mora aí, ele fez um processo de renovação, mas com a demora da AEMA da resposta, ele não pode trabalhar. Como ele fez o processo sozinho, você aconselha o advogado? Sim, tem que ir para o advogado. Se ele fez sozinho, ele já vai ter problema. E outra, ele não poder trabalhar aí é outra história, porque eu não conheço nada disso, tá? Não vejo ninguém que não possa trabalhar aqui. Carol, fala um pouquinho de Almada. O custo de vida lá, caríssimo. Eu não gosto de Lisboa por causa do custo de vida. Então, Almada fica em Lisboa. É caro. Thalita tá chegando amanhã. Muito bem, Thalita. Vem que vem, que vem, que vem. Thalita, muito bom, Thalita. Tô feliz que você tá chegando amanhã. Eu vou estar aqui para te receber. Então, tá a caminho do aeroporto. Muito bom, Thalita. 3.000 reais não, 3.000 euros, tá? Gente, eu falo em euro, é o preço daqui. A colega perguntou 3.000 reais, eu falei não, 3.000 euros, tá? Isso dependente da cidade também? Sim, Flaviane. Eu tô dando uma expectativa para vocês, gente. Essa base de preço que eu tô dando para vocês é Viseu, Leiria, Aveiro e Coimbra. São os distritos centrais. Quando se trata de Porto e Lisboa, vocês podem dobrar esses valores. Porto você pode dobrar, Lisboa você pode triplicar. Entende? Triplicar. Quando eu falo essa questão do empreender, Oliveira do Bairro é muito legal. Muito, muito legal. É bom para viver, tá? Eu gosto de Oliveira do Bairro. É bem legal, você tá bem perto de tudo. Eu gosto bastante. Quando eu falo essa questão de... Já tá acabando minha live, gente. Eu vou ser punida. Eu fui punida. Eles não estão deixando eu botar link nos stories porque eu fui punida de ficar horas na live aqui. Oportunidade de emprego em Coimbra. Augusto, eu tô com um cliente que chegou, tem uma semana que eles chegaram, a Dominique, e ela me falou hoje que o marido dela já conseguiu uma proposta de emprego. Então, eu acho que tem oportunidade bastante aqui, tá? Carol, a lista de profissões que se enquadram no visto de procura ainda não saiu, vai sair. Vai sair. Mas, para os meus clientes, eu não sei se você é a nossa cliente aqui, mas para os meus clientes, assim que sair, eu já vou preparar para mandar os vistos de todo mundo que for fazer. Mas vai sair. Assim que sair, eu vou fazer live e vou ensinar tudo para vocês, não se preocupa, tá bem? Pensem no empreender, tá? Imigrar
não é o ato de você sair de um lugar e ir para outro somente. É para você mudar de vida. Edi botou aqui, Braga é bom? Não. Meu ponto de vista. Eu não gosto de Braga. Por quê, Carol? Porque Braga começou um monte de blogueiro falar e começou a ficar muito caro. E a comunidade cigana é muito forte em Braga. Então, eu, Carol, tenho um imã para cigano vir querer arrumar problema comigo. Então, eu fujo onde tem cigano. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Então, eu não gosto de Braga porque é caro de morar. É frio demais no inverno. Então, eu não gosto, tá? Vamos lá, gente. Eu vou acabar aqui rapidinho que já tá acabando. Foque em empreender, ok? Foque em empreender. Pode vir para trabalhar com contrato, pode arrumar um emprego, mas foque em trazer um dinheirinho para você montar o seu negócio. Nem que seja um negócio simples. Você não precisa ter grandes estruturas. Escuta o que eu tô te falando. Entrega seu processo, entrega seu sonho. Entrega para Deus, mostra teu processo para Deus. Fala, Senhor, esse aqui é meu sonho, me dá direcionamento. Me mostra o caminho que eu tenho que fazer. Imigrar, ele é um ato de empreender, de você buscar algo novo para você e para sua família. Não é para você sair de uma terra e para outra, para você continuar sendo escravo. É para você ter tempo, para você ter qualidade. Eu tô vendo um monte de gente falar assim, eu não conheço ninguém em Portugal que ganha dinheiro. Desculpa, eu ganho. Eu não conheço ninguém em Portugal que mudou de vida. Desculpa, eu conheço um monte de gente que já mudou de vida. Um monte. Não entra, não deixa esse povo contaminar você. Não deixa. Depende de você. Monta um negocinho que faz bolo, monta um negócio que faz comida. Os homens que são bons de pintura, monta um negócio de pintura, monta um negócio de limpeza de carro, monta alguma coisa. Monta, mesmo que seja com um pouquinho de dinheiro. Monta. Em Portugal, vocês têm oportunidade. Aqui você monta uma empresa com 100 euros, gente. Pelo amor de Deus. Lugar nenhum no mundo é assim. E olha, eu tenho empresa no Brasil, na Espanha, em Portugal e em Dubai. Eu tô te falando com propriedade. Eu podia te vender qualquer lugar. Eu não tô te vendendo, eu tô te falando com propriedade. Não tem lugar mais simples que montar uma empresa e ganhar dinheiro do que Portugal. Depois, meu filho, que você tiver com essa residência, você vai para onde você quiser, você mora onde você quiser, você compra quantas viagens você quiser, você vai para Espanha, como a gente vai, você vai para Dubai, como a gente vai, você volta para o Brasil. Eu já voltei para o Brasil várias vezes, porque você vai ter dinheiro e vai ter liberdade para fazer isso. Agora, não vem para cá com a metodologia, eu vou pegar um trabalho. Pega um trabalho, mas já pega um trabalho. Vou pegar esse trabalho e vou montar meu negócio. Como eu vou montar? O que eu vou fazer? O que eu vou melhorar a minha vida? O que eu posso estudar? O que eu posso criar? Abra a cabeça. Abra a cabeça. Abra. Montar minha oficina, futuramente uma academia de jiu-jitsu. Gostei, Cícero, muito bom. Inclusive, um amigo nosso da nossa igreja tinha um projeto na igreja, inaugurou ontem de ontem, se eu não me engano, um novo espaço de uma academia aqui em Coimbra. Muito bom. Depois segue ele, Cícero, lá da Casa do Leão. Ele tem um projeto de jiu-jitsu aqui com os adolescentes de Coimbra, muito legal. Inclusive, minha filha hoje veio falar que quer começar também lá com ele. Acabou, gente. Passei 5 minutos. Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar a live salva. Comentem, ajudem, faça essa live chegar a mais pessoas, para as pessoas não caírem em lorota, tá bem? Ó, vamos fazer a live de segunda-feira mais sobre empreendedorismo, tá falando de ótica, de soldador. Vamos falar de trabalho semana que vem? Semana que vem nossa live é direto de Dubai. Guarda segredo. Segunda eu estou em Dubai, tá bem? Vamos fazer live de empreendedorismo direto de Dubai, tá? Beijo, beijo. Ó, vamos falar de progressiva. Vou trazer um monte de coisa pra vocês pra segunda que vem. A gente falar de empreendedorismo, de montar negócio, de custo de loja, de montar empresa, de ideias pra vocês empreenderem, tá? Segunda a nossa live é direto de Dubai. Beijo.